Bem, pessoal, então sejam bem-vindos à nossa disciplina de Estudos Independentes, módulo 13, Metodologia e Orientação de Projetos. Eu sou o professor Cláudio, tá? E estarei com vocês aí nessa fase final aí do nosso curso, ok? Então, relembrando, pessoal, vamos dar uma relembradinha aqui dos 3 módulos que a gente já desenvolveu no nosso curso. Então, lá no módulo 1, a gente abordou lá as principais regras, né, para desenvolver um texto, né, para construir uma resenha, construir um resumo, construir uma síntese, né, que o aluno vem desenvolvendo ali durante o curso. E já no módulo 2 a gente então abordou as novas técnicas da BNT, então a gente aprendeu lá a fazer a formatação, né, de um trabalho acadêmico, de um trabalho científico, o que a gente costuma utilizar no nosso dia a dia. E agora então no módulo 3, para finalizar o nosso curso, a gente então vai completar essa informação, tá? Com as fases que compõem um projeto científico. Um projeto, pessoal, é aquele esboço, tá? Aquele famoso rascunhão que você faz antes do trabalho acadêmico, do trabalho científico, daquele trabalho que o estudante, né, vai desenvolver. Aqui, pessoal, uma rápida definição do que seria um projeto científico, né, um projeto acadêmico, que está lá na nossa apostila, lá para fins de consulta, achei bastante interessante. Então, o projeto de pesquisa foi concebido para ser uma versão preliminar do trabalho que vai ser realizado. Então, já está falando tudo, né? Em qualquer documento que a gente for fazer, até o nosso local de trabalho, está desenvolvendo o seu trabalho, na hora que ele vai fazer um documento simples, ele primeiro faz um rascunho, faz um esboço, né? Até que ele consiga finalizar aquele documento ali. Não é diferente aqui com o nosso trabalho acadêmico, né? De acordo com a BNT, é uma das fases da pesquisa, pois a descrição de sua estrutura serve para o acadêmico traçar um roteiro inicial daquilo que pretende. Então, dessa forma, o seu trabalho como um todo, né? Ele já começa a pontuar ali possíveis dificuldades, já começa a se movimentar para resolver isso aí, ok? Esse roteiro certamente sofrerá algumas modificações, alguns acréscimos, algumas melhorias, enfim, será aprimorado, né? Principalmente depois de iniciadas as pesquisas e obtidas as orientações necessárias. Então começou a se estudar o assunto, logicamente que eu vou aperfeiçoando aquele trabalho, tá? Então através desse projeto aí, através desse rascunho, né, desse esboço que a gente vai fazer, itens, alguns fundamentos que a gente precisa passar para ter esse entendimento aí. Quais seriam esses fundamentos aí? Aqui, pessoal, então seguindo a nossa apostila, né, isso aqui está na nossa autor ali, o Minay, em 1999, ó, ao elaborar um projeto de pesquisa, o pesquisador estará lidando com no mínimo 3 dimensões, tá? Isso aí, com certeza isso acontece no nosso dia a dia. A primeira dimensão é a dimensão técnica, pessoal. O que seria a dimensão técnica? Nada mais que o conhecimento técnico, ou seja, esse conhecimento que nós estamos tendo agora, né, aprendemos lá a fazer a formatação, seguindo a regra da BNT, tá? Estamos ali nos aperfeiçoando, então esse é o conhecimento técnico necessário para que se possa conduzir o trabalho, ok? A dimensão ideológica, então, depende muito da pessoa, isso aí é pessoal da pessoa, suas convicções, né? O momento histórico ali também envolve muito, as suas crenças, então é aquilo que diferencia um trabalho do outro, né? Eu pego um trabalho aqui, pego um segundo trabalho aqui, eu verifico que foi 2 pessoas distintas que fizeram, porque são as suas convicções ideológicas ali, aquilo influencia muito na condução do seu trabalho, tá? E o científico, pessoal, essa dimensão científica nada mais é que aquelas consultas que o estudante, né, o aluno vai fazer naqueles trabalhos já existentes, naqueles trabalhos que já estão validados, né, que já existem sobre aquele assunto que ele está pesquisando. Então, é onde ele vai pesquisar informação, onde ele vai trazer conhecimento e vai acrescentar no seu trabalho, tá? São as 3 dimensões que normalmente o estudante ele acaba se deparando com elas, né? Então vamos lá. Aqui, pessoal, então chegamos aqui, ó, na estrutura do projeto, né? O estudante está ali, então já está pensando como que ele vai fazer ali o exemplo do portfólio dele, ele já começa a pontuar, bom, a capa vai ter que ser assim, eu vou fazer a introdução dessa maneira aqui, então vejam ali, ó. Então esses itens são importantes, é importante que o estudante pontue esses itens aí, tá? Para facilitar depois o trabalho final dele lá. Apresentação nada mais é que a capa, né, pessoal? Já aprendemos lá no módulo 2 como é que é confeccionada uma capa, já sabemos que a BNT não amarra o número de informações que vai constar na capa, tá? Mas eu já vou pensar qual vai ser o título do meu trabalho, se esse título por acaso já não estiver amarrado, no nosso caso ele já está amarrado, né? Ele vai ver quais informações que são necessárias colocar na capa, ou seja, a capa é que vai chamar a atenção do trabalho ali, né? Que vai interessar ou não para o público-alvo dele, tá? Então tem que ter uma preocupação na confecção da capa. A introdução, então, é onde o estudante para, tá? E ele falou, agora eu preciso então dar um caminho, né? Um entendimento assim inicial do assunto que eu vou defender no meu trabalho lá. A ideia principal, tá? Mas é uma coisa bem inicial, só para atrair a atenção do público-alvo, do universo que vai ser dirigido esse trabalho aí, tá? Então a introdução é importante, tem que tomar cuidado na hora de escrever, entendeu? Deixar a introdução interessante para que chame a atenção,
tá? E o seu trabalho realmente atinja o objetivo necessário, né? Aqui, pessoal, então seguindo ali o objeto do trabalho, então qual será o objeto do trabalho, né? Ou seja, a ideia principal, o que ele vai desenvolver, sobre o que ele vai falar. Um exemplo que nós poderíamos dar aqui é educação à distância no Brasil, seria o objeto, né? Ele vai falar sobre a educação à distância no Brasil. Isso é um exemplo, tá? Quais são os objetivos ou o objetivo do trabalho, ou seja, o objetivo principal falar sobre os pontos positivos e negativos da educação à distância no Brasil, né? Em que ponto ela se encontra hoje. Tá? Esse seria o objetivo. E para que ele consiga fazer esse entrelaçamento de ideias, ele tem que seguir uma sequência de objetivos intermediários, tá? Que nada mais é dos objetivos específicos, onde ele vai pontuando, vai falando lá, conta uma historinha sobre o início lá da educação à distância no Brasil, um exemplo, tá, pessoal? E vem pontuando, né? Pontos positivos, pontos negativos, de forma que no final ele está com a ideia construída. Justificativa, pessoal. Então, a justificativa eu considero como o item mais importante do trabalho. Por quê? É onde o aluno vai vender seu peixe, não tem outra palavra para definir isso aí, né? Então, é onde ele vai caracterizar que é a importância daquele trabalho. Por que eu estou falando sobre determinado assunto? Por que eu estou falando sobre educação à distância? Qual é a importância para o meio acadêmico, diante dos meus colegas, se for o caso, né, no curso técnico? Então é o momento que o estudante tem que colocar então lá, ele tem que comprovar o porquê que ele está fazendo aquele trabalho e qual é o fundamento, né? Se aquilo ali vai acrescentar informação, não vai, né? Ele tem que trazer coisas inéditas, uma interpretação diferente, trazer dados, informações, ok? Então nessa justificativa ele vai pontuar isso aí, tá? E vai vender o peixe dele e vai tornar ali a pessoa vai ler o trabalho, não, isso é interessante, eu vou ler aqui, está muito interessante essa justificativa aqui, vou ler o trabalho. Tá? Então tome muito cuidado, pessoal, na hora de fazer a justificativa, tá? Ela é o ponto principal do trabalho. Metodologia, pessoal. Então metodologia nada mais é, então, qual serão os métodos que vai ser utilizado, tá? Para a confecção desse trabalho, para a construção dessa apresentação, seja ela acadêmica ou científica, tá? Como que ele vai abordar direta, indireta, tá? Quais as técnicas que ele vai utilizar, coleta de dados, ele vai entrevista, ele vai fazer uma observação, tá? Então tudo isso aí ele tem que pontuar já para poder verificando ali os possíveis dificuldades, possíveis óbitos ou aquilo que ele já tem que se movimentar, né? Para correr atrás, né? Qual vai ser o universo alvo dele? Então se é o universo acadêmico, né? É o universo ali do curso que ele está frequentando, tudo isso ele já vai pontuando, tá? Embasamento teórico, nada mais então aonde ele vai buscar informação, tá? Toda aquela informação que já existe, que já está validada de fontes confiáveis, onde ele busca, né? Então essa teoria de base ali, tá? A revisão da bibliografia, então toda aquela bibliografia que ele vai utilizar, ele já começa a pontuar, né? Para ver onde que ele vai buscar, como que ele vai acessar essa bibliografia, tá? E a definição dos termos também que é interessante, por quê? Porque se é um trabalho dirigido ao meio acadêmico, não pode também ali, o estudante usar ali termos ali só do meio jurídico, né? Fica uma coisa meio, tá? Então tem que tomar cuidado com os termos que vai usar no trabalho. Seguindo, pessoal, chegamos aqui no cronograma, tá? O cronograma, então, é interessante também, por quê? Porque o estudante, o aluno, consiga ter uma ideia de tempo, né? Quando ele iniciar o trabalho dele e o tempo que ele vai levar para concluir esse trabalho, onde ele vai pontuando, então, diversas fases que ele vai passando, tá? Então, é importante que ele faça um rascunho, faça uma planilhazinha ali, que ele consiga visualizar e ter uma ideia de tempo, tá? No todo, no geral. Ainda mais quando o trabalho for mais complexo, exigir mais, né, uma aplicação maior aí do estudante. Orçamento. O orçamento ele só é necessário, tá? Normalmente quando tem alguma instituição financiando, poder público, uma instituição privada, tá? Normalmente isso não ocorre em trabalhos acadêmicos. Mas se tiver, quem está financiando, normalmente ele quer saber o que foi gasto, né? Com contratação de pessoal, aquisição de material, tá? Então deve ser feito lá o orçamento e pontuado esses gastos aí, ok? Instrumentos de pesquisa, pessoal. Então os instrumentos de pesquisa nada mais é que aqueles métodos, aquelas técnicas utilizadas, né? Então, se um exemplo, ele usou lá uma técnica de entrevista. Então, qual foi a entrevista, qual foram as perguntas que foram feitas? Então, isso aí deve constar do trabalho para fins de consulta. Então, normalmente nos anexos a gente costuma colocar essa documentação aí, tá? Se for coleta de dados, né? Se for aquela técnica assim, apenas de observação, como foi feita essa observação, tá? Tudo é colocado, acrescentado no trabalho para fins de informação, tá? Quem estiver olhando, ou então quem estiver fazendo a sua avaliação, ele vai verificar esses instrumentos utilizados para poder validar as informações que constam no trabalho, né?
Referência, pessoal. Então isso aí é normal, né? Não tem como a gente não falar em referências, né? Quando está se fazendo um trabalho acadêmico, científico ou qualquer outro, né? Hoje em dia, se realmente não mencionar a fonte, corre o risco aí de acabar cometendo um crime de plágio, ou então tendo que, né, às vezes retirar uma informação porque não podia estar ali, tá? Então sempre faz a referência, identifica o autor se for o caso, né? Fazendo a citação, se ela for direta ou indireta, tá? Aqueles cuidados que a gente já aprendeu lá no módulo 2, tá? Vamos colocar em prática aí na confecção do nosso trabalho. Bem, pessoal, foi muito rápido, né? Essa exposição aqui do módulo 3, do projeto da pesquisa, é muito rápido. Por que isso, pessoal? Eu passei rapidamente sobre essas fases do projeto aí, porque nós vamos aprender mais o que? Na confecção do portfólio, tá? O portfólio, então, será o nosso trabalho final de curso, tá? Onde o aluno então colocar lá, acrescentará lá a sua síntese que ele já vem fazendo, né? E será avaliado, tá? Então eu vou dar uma ênfase maior, né? Vou dar uma passadinha agora, pessoal, nos próximos slides, só alguns detalhezinhos aí sobre o portfólio. Depois vamos gravar um próximo vídeo específico, tá? Tratando sobre o portfólio, tá? Aqui, então, pessoal, uma rápida definição do que seria portfólio, né? Que será o nosso trabalho final de curso. Tá? Então, o portfólio é um conjunto de diferentes classes de documentos, notas pessoais, experiências de aula, trabalhos pontuais, controle de aprendizagem, né, de aprendizagem, conexões com outros temas fora da escola, né, que revela as evidências do conhecimento construído. Então, o aluno vai ter que demonstrar todo aquele conhecimento nesse 1 ano e pouco de curso, né? Ele vai fazendo sua síntese lá, é a hora que ele vai demonstrar esse conhecimento aí, tá? O portfólio, ele é um documento mais simples, tá, pessoal? Ele é o mais simples que se fosse cobrado no TCC, tá? Ele é um pouquinho mais resumido. As estratégias utilizadas à disposição de quem elabora o projeto para continuar aprendendo, tá? Então é o aprender e aprender, né, pessoal? Agora nós vamos massificar, vamos cimentar aquele conhecimento de todo o curso, é um curso técnico, mas porém longo, né? Que a gente agora então coloca em prática aí, construindo o nosso portfólio. Aqui, pessoal, então rapidamente vamos tomar muito cuidado, eu vou ser repetitivo, eu vou falar em outros slides sobre o mesmo assunto novamente, tá? Aqui é só uma passada rápida. Cuidado com a formatação, tá? O modelo ele já vai estar formatado dentro do que vai ser pedido, do que vai ser cobrado, tá? Mas aqui eu coloco aqui a formatação, eu repito algumas coisas sobre a formatação para que se tenha esse cuidado. Se por acaso o estudante, na hora de baixar o arquivo, desconfigurar, ele tem toda a informação para reconfigurar novamente ali o arquivo e apresentar seu portfólio dentro da formatação exigida, tá? Cuidado com a folha, pessoal, na hora da impressão, então tem que ser o papel A4 branco, tá? Não vamos utilizar outro tipo de papel. A fonte é Arial, tamanho 12, tá? Em alguns momentos essa fonte vai ser diferente, mas vai estar pontuado, bem sinalizado no modelo, tá? O espaçamento entre linhas a ser utilizado é de 1,5, não utilizem outro tipo de espaçamento, porque senão serão penalizados, vão perder nota, tá? Aqui as margens, pessoal. Então, como está previsto na BNT, a gente já viu nos outros módulos lá, né? Basta seguir aquilo que foi aprendido, né? A margem superior ali, ó, 3 centímetros, a margem esquerda 3 centímetros, aqui a margem inferior 2 centímetros, a margem direita 2 centímetros, é a configuração, né? Vai lá em configuração de página, insere as margens, tá? Se tiver alguma dificuldade, né? Chama alguém ali que tem um pouquinho mais de experiência, né? Para não ter... Eu passei muito de forma rápida sobre o projeto de pesquisa ali, porque não é o foco nesse momento, né? Então, pessoal, então nós vimos aqui então a estrutura geral, tá? No próximo videozinho, vamos tratar então sobre algumas orientações específicas antes de iniciar o portfólio, tá? E no terceiro videozinho nós vamos então pontuar exatamente em cima do arquivo do portfólio que será disponibilizado para vocês, para os estudantes, então para que monte o seu portfólio, ok? Até o próximo vídeo.